Vamos abrir Isaías, capítulo 5. Estamos hoje avançando para a lição de número 4. Isaías, capítulo 5. Estamos estudando o profeta Isaías, lição de número 4, com o título Julgamento sobre a impiedade. Então você percebe que, mais uma vez, a temática do profeta Isaías, hoje de uma maneira especial, no capítulo 5, capítulo 9, capítulo 10, continua enfatizando o pecado da nação e também o julgamento que vem da parte de Deus. Então, o bloco, mais uma vez, é muito grande. Se você leu sua lição em casa ou os textos básicos, você deve ter percebido que é muito grande. Tem muitas informações, mas para que a gente possa dinamizar a nossa aula, nós vamos ler alguns versículos que sintetizam o todo. Então, se você acompanhar comigo, capítulo 5, nós vamos ler inicialmente o versículo 1 e 2. Isaías 5, versículo 1 e 2. A Bíblia de todos está aí aberta? Amém. Então diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Versículo 20, 21, 22 e 23. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Agora versículo 12 do capítulo 9. Avança um pouquinho aí nas folhas da sua Bíblia ou nas abas do seu aplicativo. E agora versículo 12 e versículo 13 do capítulo 9. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Então, vamos repetir esse versículo 13, irmãos? Vamos lá? Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Então, se nós chegamos aqui na lição 4, e se você acompanhou tudo que foi falado até agora, e talvez se pergunte, por que novamente o profeta fala de pecado e julgamento? A resposta está aqui no versículo 13. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere. Diz o texto, não busca o Senhor dos exércitos. Então, meu querido Deus, mais uma vez profere essas palavras, e com elas eu peço a você que feche os seus olhos, vamos orar e pedir a Deus para ministrar ao nosso coração. Deus querido, nós estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor, ó Deus, de um livro profético repleto de ensinamentos, profundo, com detalhes, ó Deus, que falam ao nosso coração, e queremos, ó Deus, que nesse pouco tempo que aqui temos para expor a palavra do Senhor, o Senhor nos dê, ó Pai, a visão geral daquilo que o profeta está falando. E, ó Deus, aplique essa palavra na nossa vida, no dia a dia, para que possamos, ó Deus, a partir dessa lição, termos lições para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, queridos. Na última aula, irmãos, um pedacinho da lição ficou para trás. E no primeiro momento eu pensei assim, por que será que ficou para trás, né? Ficou para trás, meu querido, porque ficaria bem encaixado com a introdução de hoje. É? Claro que isso não foi proposital, né? Mas acabou sendo. E é claro, o que faltou na última lição que a gente precisa pescar aqui nessa manhã? A ideia de que Deus está apresentando a humilhação de Jerusalém. E para apresentar a humilhação de Jerusalém, ele está tirando os olhos na profecia dos líderes, dos homens, daqueles que lideram o povo, seja na perspectiva do governo, seja na perspectiva do culto, e está voltando os olhos para as mulheres. E por que Deus volta os olhos para as mulheres? Porque, meu querido, nesse contexto de pecado, a qual o profeta profere a palavra do Senhor, há o pecado interno, como eu já disse, de cada um deles, e os resultados desse pecado interno, eles alavancam uma série de problemas no entorno, alcançando não apenas a família, não apenas o culto, mas toda a nação. Então há todo tipo de problema no meio da nação de Israel que tem o cerne, a raiz no pecado de cada um deles. Então quando se fala em humilhação de Jerusalém, está se falando justamente em contraposição àquilo que falamos na última lição, acerca da arrogância daqueles que estavam se colocando frente ao Senhor e não reconhecendo os seus pecados, não abandonando as suas mazelas, não voltando-se para o Senhor, mas se achando ainda acima em relação a Deus. Então Deus apresenta a humilhação, e depois de apresentar essa humilhação em relação aos homens, ele escolhe as mulheres, porque as mulheres naturalmente elas vão estar visualmente revelando um pouco dessa ostentação, dessa arrogância, dessa soberba naquilo que elas vestiam, naquilo que elas trajavam. Então veja só que algumas expressões que a palavra do Senhor menciona que demonstravam essa questão da arrogância e da soberba a partir das mulheres. Fala que elas estavam com ornamento aonde? Nos seus pés. Olha, gente, é importante a gente dizer isso aqui, né? Que não tem nada errado você ter qualquer uma dessas situações aí, né? Não tem nada errado, ou outras joias, ou outros ornamentos, ou roupas, sabe? Se for decente, Deus te abençoe em nome de Jesus. A questão aqui é que tudo isso estava sobre algumas mulheres em detrimento de uma nação que estava empobrecida. Enquanto alguns se arrogavam e se colocavam numa posição superior, ignorando a pessoa de Deus, havia uma multidão que estava também em pecado, mas que estava absorvendo os resultados da contraposição em relação a isso. Ou seja, não tinha nada disso, tinha pobreza, na verdade. E aí o que eu quero dizer para os amados é o seguinte: não importa se você tem tudo isso, se você é rico e abastado de bens, ou se você é pobre e não tem bens. A questão é que a grande parte de Israel permanecia em pecado e não se voltava para o Senhor seu Deus. Então não é porque você tem muito dinheiro ou porque você tem pouco dinheiro que você vai seguir ou não o Senhor. A questão de seguir ou não o Senhor tem a ver com a sua fidelidade ao Senhor e por aquilo que Ele ministrou a você, não pelo que você possui. Então aqui você percebe isso. Ornamento nos pés, enfeite de anéis, pendentes, braceletes. Veja que o profeta, ele coloca características nas roupas justamente para mostrar essa ostentação por parte das mulheres. Véus esvoaçantes, camisas finíssimas, caixinhas de perfume, amuletos, mantos, cadeiazinhas. Cadeiazinhas não é corrente para escravo não, viu, irmão? Era uma joia que ficava ou nas mãos ou nos pés, que era de materiais preciosos e tal, que era usado justamente para demonstrar isso. Sinetes, uma espécie de anel que também era utilizado como carimbo, joias no nariz, bolsas, turbantes, cintas, vestidos de festa, atavios de cabeça, espelhos, chales, mantos. Eu até falei que usaria amara, né? Já estava usando um negócio tão grande assim.
Se eu te falar agora de você, Mara, significa que o pastor Pedro não vai falar depois que ele perdeu a piada. Fala da bolsa da Fabiana. Mas não tem bolsa ali. Ah, tem bolsa da Fabiana. A minha esposa não está aqui hoje, não posso falar. Irmãos, é complicado. É complicado. Mas a questão é a seguinte: tudo isso mostra que uma parte de Israel estava ostentando não apenas a partir dessas questões materiais, mas também a partir da questão espiritual. Ou seja, aquilo que era espiritual estava refletindo também na parte exterior. E isso era um problema. E Deus disse: olhai para isso. Eu estou vendo isso. Eu percebo tudo isso. E o que eu vou fazer, diz o Senhor? Eu vou humilhar a nação. Eu vou reduzir a nação a nada. Eu vou julgar todos esses pecados. Então Deus, meu querido, Ele dá a palavra que vai substituir esses ornamentos, todas essas coisas maravilhosas que as mulheres estavam ostentando, para as marcas de humilhação que virão. Porque o empobrecimento da terra é algo que está sendo visto como latente e que é percebido melhor na lição de hoje. Se você leu, a terra está pobre. E não está pobre apenas espiritualmente. Está pobre também materialmente. E a nação continuará sendo humilhada. Aí eu pergunto para você, depois disso tudo, o povo se converteu? O povo está se voltando para o Senhor? Não. Todavia, o povo continua nos seus pecados. Então, meu querido, apesar, dessa situação, a profecia continua. A inversão de valores, ela é nítida. Você deve ter lido comigo agora e prestado bastante atenção nisso. O que é mal se tornou bem. O que é doce agora é amargo. São palavras, trata-se de uma poesia, trata de como que uma linha de proverbial para descrever, meu querido, aquilo que está sendo percebido por mim e por você. A nação, no momento que ela abandona Deus, tudo se inverte. E ela passa agora a viver, vamos dizer assim, adaptando, um outro evangelho para um outro Deus, um outro estilo de vida. E ainda julga e diz: isso é bom. Lembra que na lição passada eu mencionei que a nação de Israel não estava apenas pecando, mas o seu pecado é revelado a todos e todos ainda davam um joinha, todos curtiam. Esse é o estágio de degradação da nação nesse tempo. E isso tanto no seu relacionamento com Deus, irmão, não esqueça isso, seu relacionamento com Deus, como também o relacionamento com o seu próximo. Tudo é afetado. Tudo é afetado. Então, nesse contexto tão complicado, a lição de hoje vai falar desse julgamento sobre a impiedade, que é bem clara para nós que estamos lendo e percebendo todas essas realidades. A impiedade é clara. E na profecia de Isaías 5:30, o profeta vai se levantar contra aqueles que estão oprimindo o povo. Contra aqueles que estão, a partir dos seus próprios pecados, julgando o povo com diversas ações que também são pecaminosas e fazendo o povo continuar nos seus pecados, ao invés de voltar para o Senhor, seu Deus. E nesse sentido, meu querido, a primeira parte dessa profecia é o Cântico da Vinha. Talvez quando você começou a ler, diga-me. Pastor, essa situação que o está aí, é que nós vemos hoje em dia também, o bem, se tornou mal, nós tornou bem, e por exemplo, foi falado a Thaísa, falou que a escola dela lá, os menininhos, no trabalho, isso é normal, Na semana passada, fizeram um anúncio lá e falaram assim, agora pintou as meninas da segunda série para ir para o auditório, para assistir a palestra, e todos que surgirem meninas podem ir para lá. Quer dizer, bem, sabe? Inversão de valores. Normal, bem, sabe? E está tudo normal, ninguém sabe. E o que é pior?
A- além da inversão, o que você ainda tem que fazer? Aí. É o que nós estamos vendo hoje, é o que tem. Justamente. Porque se você se levanta contra isso, como um remanescente fiel, o que te aguarda? Perseguição, tribulação. A Bíblia se cumprirá, irmãos. Na verdade, essa passagem de Isaías, ela é muito similar ao contexto de Apocalipse. Porque se você lê o livro de Apocalipse e pensa, por exemplo, na abertura do selo, derramamento das taças, você vai perceber que Deus vai trazendo julgamento, julgamento sobre julgamento, julgamento sobre julgamento. Quando chega os escorpiões de Apolion, ainda o negócio é tão drástico, tão terrível, tão pesado, mas aí o texto vai dizer, e ainda assim o povo não se arrependeu, o povo blasfemou contra Deus. Então perceba, meu querido, que o coração endurecido do homem, ele é tão duro, mas tão duro, que realmente só Jesus pode transformar. Só Jesus pode fazer tudo novo. E se Jesus não atuar, se o Espírito Santo de Deus não atuar, não haverá conversão. Seja agora, seja no passado. Seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento. Seja agora, seja adiante. Se o Espírito Santo de Deus não atuar, essa condição não muda. Então o que estamos vendo hoje, é o que foi visto também no passado e será visto até o dia que o Senhor retorna. Então, igreja, vigiai e orai para não entrar em tentação. Quem falou? Sim, Sarinha. Sim, tem. É uma pergunta? Quando fala que Deus endurece o coração, eu entendo que é a simples declaração de que ele não vai agir nesse coração. Porque o coração do homem já é duro. Por que Deus endureceria o que já é duro? Né? Quando diz que ele vai endurecer, ele não vai agir nesse coração. Ele não vai colocar graça, não vai colocar misericórdia, não vai colocar o seu espírito. Se Deus não age, está duro. Se Deus age, tudo se faz novo. É isso que eu estou dizendo. Essa frase endurecer significa: eu não vou atuar nessa vida para mudá-la. Ela permanecerá dura. Claro. Mas se ela está dura, não vai haver mudança. Quando diz Deus endurecerá, vamos pegar caso claro. Eu não sou uma pessoa convertida. Vamos imaginar que eu não vou converter. Ok? Quem? Quem? Vamos imaginar que o Kisney também tem um coração endurecido, né? Mas vamos imaginar o seguinte: eu não sou eleito, o Kisney é eleito, ok? Nós dois temos coração endurecido? Temos. Então Deus, foi pregada a palavra aqui, então vamos imaginar que Deus, ele ministrou a palavra da seguinte maneira: eu endurecerei o coração de Ângelo para que ele não se converta dos seus maus caminhos e tal. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele não virá sobre mim, que ele não derramará o Espírito dele sobre mim para que haja mudança. Mas sobre aquele lá que tem o coração endurecido, Deus diz: eu derramarei meu Espírito sobre ele. Então, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre ele, esse coração endurecido se desfaz, né? Um coração novo é colocado nele. O sangue de Jesus o purifica. Agora ele tem um novo coração. E eu permaneço com o meu coração endurecido. Então, quando Deus fala que vai endurecer, ele está simplesmente constatando um fato que já é existente. Senão você vai estar dizendo que todo coração, por si só, pode ser bom, pode estar aberto ao Evangelho, e isso não é verdade. Claro. Se você tem a visão geral da Bíblia, sim. A visão geral da Bíblia é essa. Sim. É isso. Mas assim, essa questão geralmente é porque a gente pega um caso isolado do Antigo Testamento, por exemplo, como o caso de Faraó, né? Deus endureceu o coração de Faraó. Você quer dizer que Deus não permitiu a salvação de Faraó? É isso? Né? É isso que você quer dizer? Olha, não é isso, né? O coração de Faraó já é duro, já é.
Deus simplesmente decidiu não agir sobre Faraó para que ele não ouvisse, entendesse e se convertesse. Só isso. Vamos lá? O Cântico da Vinha. Como um poema, parecendo uma parábola, o Cântico da Vinha é toado. E é interessante essa expressão, porque quando você lê o Cântico da Vinha, parece que é só uma descrição de palavras, né? Mas é bem possível que essa profecia tenha acontecido no contexto musical. Em que sentido, né? Com acompanhamento musical. Aqueles pastores que não gostam de acompanhamento no culto do pastor Pedro, assim, né? Ele gosta. Não gosta? Ele está se convertendo. Mas assim, é possível, veja bem, irmão, é possível que essa parte do Cântico da Vinha tenha sido dada com acompanhamento musical. Pela palavra hebraica que foi escolhida para tanto, né? Essa palavra é utilizada para cantores que eram conhecidos como ambulantes, né? Ou seja, que levavam música nas ruas. Ou seja, a profecia dada juntamente com esses cantores que levavam profecia. Então imagine o seguinte, a nação está... Eu nem sei mais qual palavra escolher, né? Está oprimida desse nível e vem então a canção, claro, não estou dizendo que essa canção é feliz, é uma canção triste, mas vem um profeta com acompanhamento musical e vem trazendo uma canção. E aí, meu irmão, é interessante, porque chama atenção, né? Se eu chegasse aqui para dar uma lição com acompanhamento, eu falo assim, nossa, né? Se fosse assim, top, igual o Philip, né? Lá no teclado, ou se fosse uma coisa bem desafinada, eu chamaria atenção de qualquer maneira. E aí você ficaria atento àquilo ali. E aí a canção vem, a profecia vem, e qual é a profecia? A profecia trata de um amigo, esse amigo tem uma vinha, e ele tem tudo perfeito. Ele tem a terra boa, ele tem a boa semente, ele faz tudo que tem que fazer, ele planta na vinha, e ele estava esperando que as uvas fossem boas. Mas o resultado é que uvas bravas surgem, né? Uvas azedas, uvas amargas, uvas silvestres, uvas pequenas, uvas que não são daquela mesma qualidade de Canaã. Lembra? Quando os espias entraram em Canaã, e eles viram lá os cachos de uva, como é que é esse cara? Maravilhado. Então, não são uvas como essa, que se esperaria, dada a preparação que foi feita. Mas o que surge são uvas que estão em contramão, na contramão do que foi feito. Então, esse é um cântico. E o que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, irmãos, através dessa canção, né? Eu fiz tudo por vocês, eu cuidei de vocês, eu amparei vocês, sustentei vocês, eu dei água, eu cuidei, eu estive ao lado. Deus está contando basicamente nessa canção um resumo de toda a sua atuação bíblica até aqui em relação ao povo de Israel. E vós, o que se tornaram? Uvas bravas. A questão é, Judá, Jerusalém, pela ação divina, tinha tudo para ser o referencial do mundo da época. Tinha tudo para ser o referencial espiritual das nações, para as nações virem, buscarem ao Senhor. Olha, tinha tudo, mas na verdade ela é mais uma nação que se levanta contra Deus. Então veja que palavra pesada através dessa canção, o Cântico da Vinha. Isso me faz lembrar o quê? Aquele encontro de Natan com Davi. O pastor Pedro pegou isso recente. Né? O que aconteceu lá no encontro de Natan com Davi? O pastor Pedro está esperando para ver se vocês guardaram aí na cabeça. Basicamente, Natan chegou, não com uma canção, mas com uma comparação, né? Uma história lá, chegou e diz, olha, tinha um homem rico, ele tinha tudo. Mas o que aconteceu? Veio o viajante e tinha um homem pobre que tinha uma cordeirinha. Aí o que aconteceu? Ao invés de ele pegar do dele, ele foi lá e pegou do pobre. E matou para o... E aí Davi, como Davi reagiu? Né? Depois Natan disse, és tu homem, né? Ah, pesadíssimo isso. Chega a arrepiar. É a mesma coisa que está acontecendo aqui.
Deus está cantando essa canção, contando essa história do amigo que cuidou da vinha, e no final ele diz assim: são vocês, essas uvas. Deu para pescar, não? Você vê que Deus age igualzinho, né? Faz a mesma situação, mostrando esse contraste entre o cuidado que ele tinha com o seu povo e a resposta que recebia dele. Por isso, irmão, que a gente, como crente, a gente precisa sempre ter uma disposição humilde na presença de Deus. Porque nada, absolutamente nada do que você fizer em resposta ao que ele te dá vai chegar a uma questão comparável. Porque Deus nos dá muito mais do que nós. Nós, na verdade, não merecemos nada. Né? Ele nos dá o que não merecemos. É a melhor frase. Então, nada de dizer, eu sou o cara, eu sou o tal, Deus me abençoa, faz e acontece. Não. Nós precisamos de uma posição humilde em relação a Deus, porque senão seremos hipócritas. Então, Davi, neste momento, foi hipócrita, por não ter percebido o seu próprio pecado ali, diante dos seus olhos contados na figura do profeta. Da mesma maneira, a nação estava hipócrita. A canção é entoada e o povo não percebe que Deus estava cuidando dele, e a resposta do povo em relação a esse cuidado era rebeldia. Então, como é que você age com um Deus amoroso, misericordioso, que sustenta, que separou das nações do mundo, que fez toda essa história e que está conduzindo-nos até aqui? O que nós respondemos? Respondemos com outros ídolos, respondemos com pecado, respondemos com opressão, respondemos com arrogância, respondemos com soberba. Veja, irmãos, nós não sabemos responder, né? Não sabemos responder. Então, isso é muito importante que fique gravado em relação ao cântico da vinha. Depois começa uma sessão de 6 ais. 6. Eu já fiz aqui uma comparação com o Apocalipse, e agora uma outra comparação interessante, né? Porque os julgamentos que sobrevêm ao mundo no livro de Apocalipse vêm na figura do ai. E quando você lê em Apocalipse o ai, você precisa entender que o ai, ele é uma figura que aparece principalmente ou inicialmente nos profetas. O que é o ai? O ai é uma interjeição que representa um grito de lamento. Significa que algo ruim, algo terrível vai acontecer. Então, como você conhece o ai geralmente como uma expressão de dor, né? Sabe quando você está lá na sua casa andando, e aí você acerta o dedinho do pé na quina do móvel? O que você fala, hein? Bad words? Ou você fala só graça, ou você fala só misericórdia, ou você fala ai. É um grito, né? De lamento, de dor. É um desespero, na verdade. Uma coisa pequena, uma comparação pequena, para descrever algo imenso, irmãos, que se trata do julgamento de Deus. Então, quando se fala ai, na figura dos profetas, está dizendo basicamente o seguinte: vejam, lamentem, chorem, porque eis que o julgamento de Deus está vindo. Essa é a expressão dos profetas. Qual que é a expressão utilizada por João em Apocalipse? Mesma coisa. Vejam os julgamentos. Vejam as taças sendo derramadas. Vejam os selos sendo abertos. E lembre-se, o julgamento vem. A diferença básica é que aqui, em Isaías, os julgamentos são temporais. São julgamentos temporais, relacionados a situações pontuais da nação. Mas em Apocalipse, meu querido, ainda que possam falar de julgamentos temporais, porque vão se aplicando no decorrer da história, em última análise, se olha para onde? Para o julgamento final. O juízo do trono branco de Deus. Lá, meu querido irmão, que estão colocadas a esperança do povo de Deus. É o fim de todas essas coisas. Um único julgamento final, ok?
Então, acabou. Não tem mais esperança, nada de avião caindo, essas coisas. Então vamos lá. Profecia de julgamento, 6 ais são levantados. Aí você talvez não conseguiu ler a lição. Eu sei que a maioria leu, poucos não leram, mas já que você não leu, meu querido, vamos resumir aqui os 6 ais. Resumir os 6 ais em 6 frases para você perceber esse julgamento de Deus que está acontecendo aqui no capítulo 5. O primeiro ai tem a ver com a injustiça. Poucas pessoas estão expandindo as suas propriedades, ou seja, a nação está oprimida até o ponto que tem um grupo de pessoas que está se enriquecendo enquanto a maioria está se empobrecendo. Lembra das mulheres lá com aqueles ornamentos? Pois é isso. Então o primeiro ai é contra essas pessoas que estão oprimindo o povo e se enriquecendo nesse sentido. Segundo, desde a parte da manhã, logo cedinho, o que estão fazendo? Abusando da bebida, da comida e do prazer. Na verdade, a expressão é até as altas horas da noite. Significa o seguinte, irmãos, o povo não dormia. Esse povo vivia na orgia, na bebida, na comida e no prazer. Então o segundo ai se levanta nessa perspectiva. E é claro, você começa a compreender um pouco do contexto, né? Porque uma nação que está em pecado, longe do seu Deus, ela começa a buscar, a querer encontrar um caminho para satisfazer as suas necessidades, a sua falta de Deus, e ela encontra muitas vezes na bebida, na comida, no prazer, e ela faz isso o tempo todo, porque ela não consegue encontrar a paz em Deus e quer encontrar a paz em outros lugares. Terceiro ai, zombadores. Querem a antecipação do... O tema da nossa lição é julgamento contra a impiedade. Você sabe o que o povo de Israel estava fazendo? Presta atenção, irmão. Tudo que eu falei aqui agora, de julgamento. Tudo que eu falei. Tudo que Isaías falou estava sendo recebido pelo povo dentro do terceiro ai da seguinte maneira. Imagine que você é o povo, ok? Eu sou o profeta. Então, basicamente, eu falei, vocês se levantariam e diziam, pode mandar o julgamento, a gente está aguardando. Manda aí, senhor. Nós queremos julgamento. Você percebe isso? O que é isso, irmão? Zombaria. Então Deus está dizendo que vai trazer o julgamento com tamanha força e o povo está zombando de Deus, rindo literalmente, dizendo, pode vir. Eu não sei se temporalmente você consegue perceber, mas eu falei na primeira lição, Isaías profetiza em 740. Antes de quê? 20 anos antes tinha acontecido o julgamento no Reino do Norte. Ok? 20 anos. Ou seja, quando Isaías profetiza, olhando para trás e falando do julgamento, vamos ver isso adiante no capítulo 9 e 10, ele fala usando o julgamento que Deus operou no Reino do Norte para dizer, vai vir sobre o Reino do Sul. Agora, Isaías está profetizando, 740 até o 690, por aí. Ele vai profetizando, e nós estamos falando de um julgamento que vai vir, meu irmão, pasmem, 80 anos depois. Então nós estamos falando que Deus está pregando a sua mensagem, chamando ao arrependimento, falando que o julgamento vai vir por 80 anos. E aí tem gente ainda que vai dizer lá no final, né? Eu não tive a oportunidade de ouvir. Então, veja, irmão, a zombaria é gritante, mas Deus, ele prossegue na mensagem de anunciar o arrependimento e dizer para o povo, voltem, voltem. Mais uma vez ele diz, voltem. Você tem uma palavra que você vai achar nos profetas repetidamente, é a palavra voltar. Por que os profetas usam a palavra voltar?
A palavra voltar nos profetas é similar a arrependo-se. É mudar o curso totalmente. É esse caminho tenebroso que vocês estão seguindo. Voltem. Voltem para o caminho do Senhor, seu Deus. Então esse é o terceiro ai. Quarto ai. Falsificam a verdade, brincando com a moralidade. Quinto ai. Sabedoria imaginária, que rejeita a instrução. É óbvio, porque se eles não confiam na instrução de Deus, vão confiar na instrução de quem? Dos legisladores, dos reis, dos jovenzinhos. Lembra dos jovenzinhos que Deus colocou para liderar a nação? Irmãos, isso me lembra a divisão do reino. Lembra da divisão do reino? Você tem lá Jeroboão de um lado, Roboão do outro. O que os conselheiros disseram para Roboão? O jovem Roboão, né? Que deveria endurecer a sua ação contra o povo, para controlar o povo. Não seguiu o conselho dos anciãos, mais experimentados, que alertavam que ele deveria seguir um caminho que agradava ao Senhor. E o que aconteceu com a nação? Com Israel? Rompeu-se. Reino do Norte, Reino do Sul. Sabedoria imaginária. E finalmente o sexto ai, os excessos que estão descritos no segundo ai, mais a má administração da justiça. Porque até os legisladores estão no meio do pecado também. Então, meu irmão, olha, não tem para onde correr. Só tem um lugar para onde você pode correr. Para os braços do Pai. Mas a nação não queria ir para os braços do Pai. Então, meu irmão, essa é a realidade que se aponta aqui. Entre a injustiça do povo e a desolação da terra, Isaías proclama que o Senhor dos Exércitos agirá. Então ele diz, é interessante essa expressão, né? A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem... Isso há 80 anos antes de acontecer. Antes da Babilônia invadir com tudo. E o povo estava dizendo como, respondendo a isso? Manda, Senhor, queremos mais. Manda, queremos julgamento. Manda, rindo, blasfemando, zombando contra o Senhor. Então, contra os opressores do povo, meu irmão, há um chamado de uma nação distante. Agora, Isaías, ele é muito complexo nisso. Muito complexo. É difícil você situar as profecias de Isaías. Muito difícil. Porque às vezes ele pega uma profecia que já aconteceu em relação a um fato já acontecido como esse, uma referência aos assírios, e aplica no contexto de Judá. E às vezes a profecia, ela parece que representa algo futuro que ainda vai acontecer, e você às vezes consegue colocar isso no tempo de Cristo, às vezes você consegue colocar isso dentro do Apocalipse. Então é muito complexo a gente compreender muitas profecias de Isaías. Mas há uma base que não pode se perder. Qual é? Quando Deus diz que vai chamar uma nação distante nesse contexto de Isaías, ainda que ele se utilize de figuras que apontam para o que aconteceu no Reino do Norte, ele está decididamente preocupado em anunciar a mensagem ao Reino do Sul. Na primeira lição, mostramos que ele e Miqueias estão trabalhando definitivamente no Reino do Sul, anunciando a palavra. Então, nessa questão, o povo ele não estava compreendendo a seriedade da época. Haviam sinais claros do final dos tempos, irmãos. Claro, quando eu falo sinais do final dos tempos da nação, enquanto conhecida por aqueles judeus. Porque Deus está para reduzir essa nação a nada, irmão. É cinza. Se você quer entender isso melhor, leia o livro de Lamentações. Você lê o livro de Lamentações, você entende o tamanho da destruição. Então, Deus está dizendo, tudo vai terminar. Esse é o sinal do tempo. Então, os profetas profetizam,
fazem todas essas profecias, e tudo isso são sinais dos tempos. Assim como hoje o Estevão aqui mencionou, a Thaisa já mencionou, vários irmãos podem mencionar situações do nosso tempo que podem ser colocadas como sinais do fim dos tempos. Porque nós estamos olhando para aquele tempo final, o escatom, o julgamento final, onde tudo se fará novo. Então nós podemos dizer que isso que está acontecendo em Isaías pode ser como que uma sombra daquilo que vai acontecer no final. Porque aqui o povo não está compreendendo a seriedade da sua época e não está se voltando para o Senhor seu Deus. Isso me lembra de Noé, que também estava ali construindo uma arca, e ele dizia a mesma coisa. O que ele dizia? Vai acontecer. Olha o sinal dos tempos. O povo não compreende a seriedade da época. O que acontece? Vem o dilúvio. E apenas Noé e sua família são salvos na arca. O que vai acontecer adiante, irmãos? Quando Cristo voltar? Os sinais dos tempos estarão todos postos. E o que vai acontecer? Não compreenderão a seriedade da época. Não verão os sinais dos tempos. E quando perceberem, já é o fim. Então, para nós, irmão, o fim, literalmente, é fim. Não é quase fim. Não é um primeiro fim, o segundo fim, o terceiro fim. É fim. Acabou. Então, se você quer ter um relacionamento com Jesus, é aqui e agora. Você não vai ter segunda chance, terceira chance, quarta chance. Você precisa olhar para os sinais dos tempos agora e realmente tomar a decisão firme e resoluta de andar com o Senhor, seu Deus, seguindo um caminho diferente daquele que a nação está seguindo, demonstrada pelo profeta. Deus está dizendo, eu chamarei uma nação distante para executar o meu juízo. E você que conhece a Bíblia sabe que ele fez isso. Na verdade, ele fez isso de várias maneiras ao decorrer da história, mas pensando em Isaías, nós estamos falando que Deus vai trazer o império para dentro do reino do sul. Diga, Sérgio. Jeremias é contemporâneo de Isaías? Ou Isaías já estava... Isaías não foi para o exílio? Não, quando Jeremias... Agora você me pegou. Não, porque Isaías fala de toda a ilha que vai vir. Uhum. Mas quando eu leio Jeremias, eu sinto que ele está sentindo aquela dor. Jeremias ele está no contexto da execução, né? Nesse caso. Ele profetizou 70, 80 anos antes. 80, porque 70 já é Jeremias, outro problema. Então, aí Jeremias já está dentro do contexto. Do que está acontecendo. Isaías Sim. já estava lá ou já tinha passado? Não sei o que aconteceu com Isaías nesse tempo. A gente tem ideias, mas não sei. Cerrado também, Isaías? Oi? Isaías morreu cerrado? A tradição diz isso, né? Mas eu não sei com toda certeza o que aconteceu com Isaías. Né? Agora, uma coisa é certa. Quando depois o povo está lá na Babilônia, já tudo acabado, o que diz o texto bíblico? Daniel, ele pega o quê? O livro de quem? Jeremias. E ele começa a ler as profecias de Jeremias. E ele percebe que o tempo que vai durar aquele sofrimento é de 70 anos. Então veja que um profeta chama o outro. Ok? Então essa nação distante virá. Então, meu querido, se descreve a realidade disso. Não é o exército brasileiro, com todo respeito ao exército brasileiro, viu? Com todo respeito, porque o exército brasileiro, ele tem muitas coisas positivas na sua... Com pouco se faz muito. Sabe? Com pouco se faz muito. Mas, se formos fazer uma comparação mais justa, não é o exército brasileiro que está vindo invadir o Reino do Sul. É o exército americano. Não, em termos de estatística, o americano é maior ainda. Né? Mas assim, veja, é o exército americano que está vindo. E Deus está dizendo que é isso que vai acontecer. Porque olha só, ele está mostrando o poderio militar, a destreza de combate, o resultado da invasão, que decorrerá de trevas e aflição, caos e devastação. Olharão para a terra, e eis aí a angústia, a escuridão e sombras de ansiedade serão lançados para dessas trevas. É o que ficará depois que esse exército entrar.
Então, meu irmão, vai entrar firme, forte. E aí, quando você lê os profetas e essa questão da invasão babilônica no Reino do Sul, isso fica ainda mais claro e evidente para o nosso coração. Mas tenha em mente, Deus anunciou isso com muita previsão, chamando o povo ao arrependimento. E o povo não se voltava. E aí vem a segunda parte da lição, querido. O castigo pela impiedade do povo. Aí ele vai fazer o ajuntamento ali no capítulo 9 e o capítulo 10, iniciozinho. E aqui nessa questão, ele aponta a execução da justiça divina. E alguns termos vão apontar para o Reino do Norte, porque se fala de Jacó. A palavra Jacó, irmão, quem foi Jacó? O enganador. Pai do G12. Tá certo, né? Hã? Pai do G12. Pai do G12. A sua comparação foi meio anacrônica, mas... Quem mais? Ah, ok. Então veja o seguinte, irmão. O nome Jacó, ele está lá nos antecedentes da história da nação. Ligado à família, ok? Esse nome de enganador, né? Como disse aqui a Fabiana, né, de enganador, passou a ser uma descrição de toda a nação de Israel. Então, quando se falava assim, Jacó, volte-se para Deus, não está pensando num homem lá dos tempos do profeta Isaías, que morava lá na esquina com a Olímpia, né? Ébano, que tinha o nome de Jacó. Não. Toma-se o nome pelo todo. Ou seja, Jacó é uma representação de toda a nação de Israel. Então se usa isso. Um outro nome é Israel, que você já sabe essa ligação com Jacó. Você tem o terceiro nome, que é o nome de Efraim, e o quarto nome, Samaria. Todos esses nomes estão se referindo ao Reino do Norte. Por que Samaria é uma referência ao Reino do Norte? É a capital? Agora é difícil. E Efraim? Ia ser seu nome? Ah, isso. Imagina, eu queria pedir que o Efraim para vir tocar o teclado. O Efraim. Alguém? Se Samaria, vamos em termos brasileiros, né? Se Samaria era Brasília, no Brasília. Goiás. Não, Efraim era Goiás e também de... Justamente, é isso que eu queria dizer. Samaria é a cidade, Efraim é o estado. Ok? É isso, basicamente. Então, a referência a Efraim ainda continua no Reino do Norte. Então, o profeta ele está pegando esse contexto do que aconteceu ao norte, dizendo: Israel não percebeu as calamidades que estavam acontecendo lá, eram punições divinas. Jacó não reconheceu o seu pecado. Reino do Sul, convertam-se. Porque, veja, Isaías ele está falando de algo que virá, mas ele já tem um pano de fundo de algo que foi profetizado que viria e veio. Vejam, eu estou dizendo, Deus trará o julgamento sobre vocês, como ele trouxe sobre o reino do norte. Se arrependam, voltem-se para Deus enquanto há tempo. E o povo? Como é que estava o povo, gente? Segundo, a punição seria o quê? Generalizada. Se você conhece a Bíblia, irmão, você percebe que Deus ele tem cuidado especial, por exemplo, com as viúvas, com os órfãos. Mas o problema de Israel era tão terrível nesse contexto que mesmo esses grupos de pessoas, incluindo os jovens, o ancião, o profeta, os guias do povo, todos eles, e é claro, quando eu uso a palavra todos, estou falando de todos aqueles que estão em pecado e não se arrependeram, porque Deus ele tem um remanescente fiel. Mas todos os demais que não fazem parte do remanescente fiel, incluindo jovens, órfãos, viúvas, anciãos, profetas, guias do povo, são vistos por Deus como ímpios,
atores da perversidade no meio desse lamaçal de pecado a qual o profeta está pregando a palavra de Deus. Então a punição também será generalizada, porque o pecado é generalizado. Então, como um Deus santo pode manifestar a sua justiça, a sua santidade no meio da nação perversa, operando o seu julgamento, trazendo o seu julgamento, chamando ao arrependimento, mas trazendo o julgamento. E ele fez, irmão? Ele fez. Ele cumpriu a sua palavra. E aí, meu querido, notadamente, você percebe que o profeta ele também vai descrever as consequências dessa impiedade. A despeito de tudo que aconteceu ao povo, do que foi falado aqui, do que está na sua lição, do que está no texto bíblico, que vai muito além, como eu disse, há muitos detalhes, palavras que são utilizadas para descrever as consequências dessa impiedade. O povo se recusou a romper com o pecado. Isaías 9:21, irmão, ele diz assim: Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Ou seja, a luta, a batalha, o pecado, a invasão, o julgamento vem de todos os lugares, incluindo os irmãos, incluindo aqueles da mesma nação. Mas a palavra do Senhor diz: com tudo isso, não se aparta a sua ira e a mão dele continua estendida. E por que continua estendida? Porque o pecado continua. E aí a figura do profeta é a seguinte, vou traduzir a figura do profeta. Ele está dizendo que o pecado na nação de Israel é como que uma faísca no meio de uma floresta seca. Quando você coloca, o que acontece? Pega fogo, né? Ele está fazendo essa comparação. Ele está dizendo que o pecado de Israel foi assim. Como uma faísca que ganhou o quê? Toda a floresta. Ou seja, o pecado estava incendiando Israel. Tem até uma música, um louvor, que o pessoal costumava cantar lá em Belo Horizonte. Pastor, sua esposa conhece, hein? A música dizia assim: incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Vem incendiar. Claro que é ritmado, né? Aí você fica olhando para isso e pensa: meu Deus, não incendeia não. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer, meu. Misericórdia, gente. É cada canção, né? Oi? Uma sentença eu não conheço. Talvez seja aí, ó. Baseado aí. Vai ser baseado aí. Mas vamos lá, irmão. Consequências da impiedade. E aí, para fechar. Se não bastasse aqueles 6 ais, tem um último. Tem um último ai. Porque tem que fechar o pacote de 7 para ser perfeito. Então, o último ai é o anúncio final de destruição, agora apontado para aqueles que cuidavam da lei. Toda essa situação piorou-se porque aqueles que tinham poder, entre aspas, para melhorar a condição do povo, não faziam absolutamente nada pelo povo. Mantinham o povo atormentado e empobrecido. E isso só fazia a coisa ficar cada vez pior. Então o último ai é levantado contra essas pessoas. E aí, meu irmão, nessa lição do julgamento contra a impiedade, pensando nos opressores do povo e pensando no castigo pela impiedade do povo, a pergunta, né, básica é: o que eu posso aplicar
no meu coração, na minha vida, na minha família, a partir dessa lição. Então eu queria que você guardasse 3 lições. Primeiro, tão certo como haverá um julgamento final, o Senhor pode executar julgamentos temporários. Vamos repetir? Tão certo como haverá... Deus não deixa o pecado impune, nem no final, nem agora. Basicamente isso. Quando você olha para essa lição, você precisa perceber isso. Primeira lição. Segunda lição. O Senhor conhece toda a maldade dos homens e não deixará o pecado sem... O Senhor conhece toda a maldade. Ele conhece a extensão. Ele conhece os pecados vistos e não vistos, ocultos e manifestados. Nada foge à visão de um Deus onisciente. Deus não deixará o pecado sem punição. E o seu pecado foi punido? Foi. Foi punido em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. De maneira que quando você confia no Senhor pregado na cruz, que ressuscitou e que intercede por você hoje, você alcança algo maravilhoso, que é o quê? O perdão dos pecados. Em nome de quem? De Jesus. Terceiro, reconheçamos os sinais dos tempos. O Senhor preservará o seu remanescente fiel. Então, olhe para o contexto, olhe para esse mundo, olhe para tudo que está acontecendo. Reconheça os sinais do final dos tempos. Sim, irmão, tudo pode estar ruim, vai piorar muito mais. Olha, é terrível, como você pode perceber aqui na nação de Israel. Tudo vai ser terrível. Mas Deus preservará o seu remanescente fiel. Amém? Então tenhamos confiança. Se você, meu querido, foi alcançado por Jesus Cristo, se você teve a sua vida transformada por Jesus, se você faz parte desse remanescente fiel, não por uma fidelidade inerente sua, mas pela fidelidade daquele que te chamou, agradeça. Agradeça a Deus, coloque sua vida na presença do Senhor e peça a ajuda dele para que você possa viver em santidade, para que você possa, olhando para ele, querer exercer essa fidelidade no modelo do próprio Senhor. Sendo assim, meu querido, nós todos seremos abençoados, mesmo que o mundo ao redor esteja nos procurando para matar e destruir. Amém? Amém. Amém.